Olá! Sabe-se que a prostituição infantil não é um fenômeno exclusivo da sociedade moderna. No Brasil, ela se mostra de forma explícita em ruas das cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador. Sabemos também do pornoturismo no Nordeste do Brasil. É difícil imaginar crianças de 6 anos sendo exploradas sexualmente. Existe um número de 50 mil meninas que estão sendo prostituídas no Brasil, cifra que coloca o nosso país em segundo lugar no ranking de prostituição infantil mundial, perdendo apenas para a Tailândia. Vamos direto ao assunto com o Dr. Rubens Teixeira. Rubens, o que leva uma criança a se prostituir? Essa criança não conhecer os riscos e não conseguir mensurar esses riscos de ela se envolver com uma atividade como esta, com a prostituição. Normalmente, a pessoa, para se envolver em prostituição, especialmente a criança, ela não aprende valores, né? Ela é ensinada de uma maneira errada a lidar com a questão sexual. Às vezes, juntando tudo isso, é dito a ela que ela vai receber algum dinheiro e a pobreza, a miséria, faz com que as pessoas tenham seus valores alterados pelas circunstâncias. Tudo isso gera um conjunto de situações que levam uma criança a se envolver com prostituição. Quem ganha com a prostituição infantil? Quem ganha com a prostituição são aqueles que exploram a prostituição. E essas pessoas praticam o crime de rufianismo. Né? Isso é crime, explorar a prostituição. Em especial quando se trata de prostituição infantil, que aí existe um agravante e existe a penalização maior. Essas pessoas, elas cercam as crianças, aproveitam da necessidade, muitas vezes financeira, da dependência psicológica e da fragilidade física da criança e levam a criança por esse caminho e, às vezes, sem volta, em muitas ocasiões. E o pior de tudo, que essa situação, essas crianças são oferecidas a outros adultos que, por sua vez, por terem um desvio e serem criminosos também, eles fazem uso dessas crianças como se objeto fossem. Então, isso exige não só do poder público, mas da sociedade uma ação enérgica. Ou seja, quando alguém sabe que uma criança é explorada sexualmente, a sociedade tem obrigação moral de não só denunciar aquele que explora a criança, como aquele que pratica o ato sexual com uma criança. Porque isso aí é uma violência extrema. Você imagina uma criança pequena, ou seja, a criança ela tem pouca força, tem pouca estrutura psicológica e ser explorado na sua intimidade de uma forma precoce. Isso é algo assim, extremamente gravoso e deve ser coibido com veemência pelo poder público e pela sociedade. E o que vem sendo feito para combater essa prostituição infantil hoje? Veja só, a polícia, de modo geral, tem feito ações, o poder público tem tomado algumas ações para combater esse tipo de atividade, esse tipo de atitude péssima, né? Extremamente reprovável de alguns cidadãos. Agora, o que é preciso é que isso seja intensificado e a própria sociedade denuncie, tem que denunciar mesmo. Se alguém na sua região explora crianças, sejam essas crianças seus filhos ou não, você tem que denunciar, porque se você não denuncia, você é cúmplice. E você está deixando as crianças serem entregues a uma situação, podem morrer contaminadas e pegar outro tipo de doenças contagiosas por conta de uma inércia. Ah, não, eu não vou fazer nada, quem tem que fazer é a polícia. A polícia às vezes não sabe, e se você sabe e não faz nada, você também é responsável. Então a sociedade tem que denunciar. Por quê? Porque se a pessoa não denunciar, quem vai libertar essas crianças da mão desses monstros? Vamos dizer assim. Como podem ser salvas essas crianças prostituídas? E queria também saber, existe salvação para elas? Existe salvação para elas. Existe salvação. Uma criança que se envolve com prostituição, ela termina se envolvendo psicologicamente com aquela situação e certamente não é algo fácil de se libertar. Precisa de tratamento psicológico, precisa de amparo espiritual para se livrar daquele mal que ela foi acometida. E nós sabemos que quando a criança recebe carinho e apoio, o que ela quer é pouco.
É carinho, apoio, às vezes um lar modesto, mas que ela tenha condição de ser apoiada, de ser tratada como criança. A criança, ela não quer muito, ela às vezes não quer riqueza, não quer grandes bens, ela quer carinho, quer amor, quer respeito, é tudo que a criança precisa. Esse tipo de tratamento carinhoso que as crianças merecem. Planejamento familiar, ele pode ajudar a diminuir o número de prostituição infantil? Veja só, se as pessoas tiverem menos filhos, ou seja, se elas não têm condições de terem um número muito grande de filhos e elas sabem que se tiverem muitos filhos poderão não ter condições de criar ou de educar, ela ter menos filhos é uma solução para evitar que as crianças fiquem soltas e fiquem sendo aliciadas aí por esses malfeitores, esses marginais que levam as crianças pelo mau caminho. Não adianta as pessoas se encherem de filhos quando não têm condições de criar. Mas eu queria fazer um alerta. Eu sou veementemente contra o aborto. As autoridades constituídas, elas deveriam ser mais enérgicas no combate ao turismo sexual? Deveriam. Deveriam. Porque se as pessoas fazem propaganda lá fora do turismo sexual, algo público, será que a gente aqui dentro não consegue saber que estão vendendo as nossas crianças aqui? Será que isso não é possível? Se lá fora, e geralmente não são pessoas pobres que compram, são pessoas de muito dinheiro. Quer dizer, e tem essa outra questão também, né? Prender rico é um negócio esquisito. Rico não pode ser preso quando pratica um ato desse de uma forma ostensiva. Será que é essa a filosofia? Então, quer dizer, nós esperamos que sejam tomadas ações a cada dia mais enérgicas com quem pratica esse tipo de ação com as crianças. Hoje eu soube por uma missionária que numa comunidade indígena, meninas de 7 a 8 anos são vendidas por sua virgindade para turistas. Eu acho, Dr. Rubens, que nós não podemos nunca nos esquecer que também existe esse dedinho, né, essa responsabilidade dos pais. Os pais são os principais responsáveis. Um pai que vende uma filha, primeiro que ele vai perder o poder familiar. Certamente, se isso for levado a juízo, ele vai perder o poder familiar sobre essa criança. Ele não vai ter mais o direito de ser pai e de ser mãe desta criança. E esses pais também querendo se dar bem, né, do lado financeiro. Vendendo o filho ou a filha, um pai desse tem que ser preso. É melhor que a criança seja criada por outra família. Não tem a menor condição. Um pai ou uma mãe que vende, sob qualquer argumento, um filho para poder ter relação sexual, ou uma filha, para ter relação sexual com qualquer pessoa, tem que ser preso. Uma pessoa dessa é criminosa. Só para terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. O que eu queria dizer para os nossos telespectadores é o seguinte: se você sabe que uma criança ela é abusada sexualmente, isso é crime. O pai e a mãe não podem fazer isso. Outra pessoa também não pode. Vá à polícia e denuncie. Se você não tem coragem de ir à polícia, se utilize de um mecanismo que você se resguarde, você se proteja de ser identificado e denuncie. Cabe a nós agirmos. Se o pai ou se a mãe ou quem quer que seja for preso, não tem problema, tem que ir mesmo. Porque é um parente, tem que ir preso. É melhor que essa criança seja criada por uma outra família. Porque quem permite que uma criança seja violentada sexualmente, não tem condições de criar essa criança e muito menos, não deveria estar lá de fora, deveria estar na cadeia. Obrigada. Muito obrigado. Se você quiser assistir esse programa de novo, vá ao canal do YouTube RT Direto ao Assunto. Nosso programa fica por aqui. Até o próximo. Deus te abençoe.